venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O mundo de hoje é o mundo dos imigrantes. O número de pessoas que deixa o seu país de origem e vai em busca de uma vida melhor em outra nação continua crescendo. Os dados da ONU sugerem que 3% da população do mundo vive como imigrante em outro país, ou seja, mais de 200 milhões de pessoas. Todavia, esse número deve ser muito maior se contarmos os que, por razões econômicas, imigram dentro do seu próprio país. É muito provável que quase 20% da população mundial hoje seja imigrante, de alguma forma. O fato é que mais de 1 bilhão de pessoas vive longe de onde nasceu. Pouca gente imagina, mas a verdade é que a Bíblia é o livro dos imigrantes. Nenhuma outra obra literária dá tanta atenção ao imigrante. Logo no início da história da redenção, quando Deus resolve construir seu plano histórico, Ele escolhe um imigrante. O seu nome era Abraão. Abraão se tornou um imigrante em Canaã por ordem de Deus. Séculos depois, Deus quis que seu povo amadurecesse na fé e transformou-os em imigrantes no Egito, onde sofreram como escravos. E para libertá-los, Deus escolheu um homem que foi imigrante a vida inteira. O grande Moisés nasceu no Egito, viveu em Midian, passou a vida andando pelo deserto e nunca conseguiu visto permanente da época. No Novo Testamento, nós cristãos somos chamados de peregrinos, isto é, imigrantes, pois a nossa pátria está nos céus. O episódio mais importante da igreja primitiva foi o Pentecoste. Foi uma grande reunião de imigrantes que falavam línguas distintas. O Espírito desceu entre os judeus cristãos que viviam espalhados nas comunidades imigrantes do mundo da época. Na verdade, o mais impressionante de tudo é que o próprio Senhor Jesus Cristo é o maior imigrante de todos. Ele deixou sua pátria original e veio morar entre nós. Sim, para nos salvar, Jesus imigrou, pois ele tornou-se carne e viveu entre nós. Foi somente através da imigração de Jesus que podemos receber a cidadania celestial. Apesar de muitas histórias bonitas e vitoriosas, a vida dos imigrantes é muito difícil. Os problemas são inumeráveis: a língua estrangeira, documentos insuficientes, falta de conhecimento do novo lugar, choque cultural, saudades da família, depressão, golpes de pessoas mal intencionadas. A lista simplesmente não tem fim. Todavia, o grande consolo está em que o Deus da Bíblia tudo sabe e tudo vê. Além disso, o Deus dos imigrantes e dos explorados não gosta de injustiça. Num mundo marcado por injustiças, racismo, exploração dos necessitados, o Deus que abençoou os imigrantes no passado certamente se incomoda com tanta maldade. Veja este conselho divino em Levíticos capítulo 19, versos 33 e 34. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Deus da Bíblia é o Deus dos imigrantes. Hoje vamos estudar a história de um dos mais conhecidos imigrantes da Bíblia, José. Desde o seu nascimento, José foi o favorito do pai. Ele era o primogênito da esposa favorita de Jacó. Era o filho da sua velhice. O lar em que José foi criado se compunha de uma família de pessoas cheias de ódio, inveja, falsidade. E nesse ambiente hostil, os outros filhos de Jacó observaram durante 17 anos o pai favorecer José. A inveja deles transformou-se em ressentimento e ódio. Os irmãos de José passaram a desprezá-lo a tal ponto que não podiam sequer dizer-lhe uma palavra bondosa.
Além do mais, José era um sonhador. Por alguma razão, ele contou a seus irmãos 2 de seus sonhos. Se as relações já não estivessem tensas antes, pode acreditar que os sonhos por si só teriam provocado a explosão. Passado algum tempo, os irmãos foram apacentar os rebanhos do pai em Siquém. Mas como demoravam, Jacó pediu que José fosse ver se eles estavam bem. No momento em que José se aproximou deles e eles viram José chegando, a reação dos irmãos foi imediata. E eles disseram: é o sonhador, vamos matá-lo. De maneira inesperada, Rúben interfere nesse ponto. E nós podemos ler este momento em Gênesis capítulo 37, versos 21 e 22. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Os irmãos evidentemente concordaram com o plano de Rúben. Note, porém, a primeira coisa que fizeram quando José chegou: despiram-no da sua túnica. Esta veste odiada de favoritismo foi a primeira coisa a ser tirada. Em seguida, eles o jogaram na cisterna. Depois disso, sentaram-se para comer. E nós lemos em Gênesis 37, versos 25 a 28. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Judá disse então aos seus irmãos: vamos vendê-lo aos ismaelitas. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vamos livrar-nos dele e ganhar algum dinheiro com isso? Todos concordaram. E pelo preço de um escravo aleijado daquela época, eles o entregaram a um grupo completo de estranhos, um bando de comerciantes midianitas. Enquanto a caravana seguia pelos campos e desaparecia de vista, os irmãos mergulharam calmamente a túnica de José no sangue de um bode que haviam acabado de matar. Depois pegaram a vestimenta suja de sangue e o levaram de volta ao pai, atirando-a no chão. Eles diziam: encontramos isso. Achamos que pode ser a túnica de seu filho. Ao ver a evidência sangrenta, Jacó chegou à conclusão desejada: José, o filho amado, estava morto. Abandonado pelos irmãos e deixado à mercê dos mercenários inescrupulosos a caminho de um destino desconhecido para ele, José sabia, mesmo aos 17 anos de idade, que sua única esperança estava em Deus. Assim, entregou sua situação a Deus a partir daquele momento, a partir do momento em que a caravana seguiu rumo ao Egito. F.B. Meyer reflete este momento de uma maneira muito acertada. E ele disse: como ele ansiava enviar pelo menos uma última mensagem ao Pai. A todas essas ideias deveria misturar-se um pensamento de admiração pelo grande Deus que aprendera a adorar. O que ele diria a respeito dessas coisas? Mal sabia José que, mais tarde, olharia para aquele dia como um dos elos mais graciosos numa cadeia de ternas providências. Ou que diria um dia: não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, foi Deus que me enviou aqui antes de vocês. É muito agradável, à medida que a vida passa, poder olhar para trás para acontecimentos sombrios e misteriosos e reconhecer a mão de Deus, onde antes só víamos a malícia e a crueldade do homem. Gênesis 39, 1 nos diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. José se viu num país cuja cultura era estranha para ele. Cercado por um idioma que não compreendia,
Fora vendido como um escravo comum e forçado a uma situação que parecia ainda pior do que a cisterna na qual seus irmãos inicialmente o atiraram. Gênesis 39, verso 2, nos diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José não precisou contar a Potifar que o Senhor estava com ele. O próprio Potifar pôde verificar isso por si mesmo. Deus era claramente o segredo do sucesso de José. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Em Gênesis 39, verso 6, termina então com uma surpreendente frase. José era formoso de porte e de aparência. Não há nada de errado em ser fisicamente atraente ou bonito, mas com esses atributos, porém, surgem tentações únicas. E nós encontramos na experiência de José, em Gênesis capítulo 39, verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. O versículo 8 diz simplesmente: ele recusou, ele disse não. Eu pergunto, como esse jovem, no auge da sua força, pôde dizer não? Ceder seria a coisa mais natural do mundo. José, porém, disse que isso seria um grande mal, um pecado hediondo contra Deus, e foi embora. A mulher de Potifar não aceitou um não como resposta. Ela não queria ser ignorada e então pressionou José dia após dia. Ela oferecia a isca dia a dia e José sempre se recusava a mordê-la. José a rejeitara inúmeras vezes, recusando-se a ceder às suas investidas. Finalmente, a mulher preparou uma armadilha para ele. E nós podemos ler em Gênesis 39, versos 11 e 12. Sucedeu num dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. A Bíblia não nos diz para discutir com a tentação. Ela nos dá ordem para fugir. Foi exatamente o que José fez. Ele correu para a rua e a mulher de Potifar ficou ali novamente rejeitada, com as roupas dele nas mãos. Ela ficou irada. José era absolutamente inocente, mas as circunstâncias estavam todas contra ele. Eu penso que Potifar não acreditou totalmente na mulher. Se acreditasse que um escravo tinha tentado estuprar a esposa, você acha que iria simplesmente mandar prendê-lo? O mataria na hora. Em vez de mandar que o torturassem ou matassem, Potifar colocou José no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Imagine o que devia estar passando naquele momento na cabeça de José. Logo depois de sua prisão, não sabia qual seria o resultado final. Não sabia que dentro de poucos anos passaria a ser o primeiro-ministro do Egito. Tudo o que José sabia naquela ocasião penosa era que agira corretamente e sofrera por isso. Os dias viraram anos. Ele fora outra vez injustamente rejeitado e esquecido. Se existia alguém que conheceu o tratamento injusto, os maus tratos, o papel de vítima inocente e condenada sem julgamento, esse alguém foi José. Primeiro, ele foi tratado injustamente por sua família. Seus irmãos o odiavam e queriam matá-lo, mas em vez disso, o venderam como escravo. Depois, as suas circunstâncias foram inesperadamente restringidas. Ele tornou-se escravo numa terra da qual não conhecia sequer a língua. No momento, era um adolescente de 17 anos com a vida inteira pela frente. Logo em seguida, estava totalmente à mercê. Na verdade, passou a ser propriedade de um estranho. Depois de tudo isso, foi acusado falsamente. Tendo obtido o favor de seu patrão, Potifar, a mulher deste tentou seduzi-lo.
E pelo fato de José não ceder aos desejos dela, a mulher mentiu e disse: este escravo tentou me estuprar. E como resultado das mentiras dela, ele foi preso injustamente e abandonado. Mas onde Deus estava? Podemos ver Deus nas boas coisas? Podemos até vê-lo nas coisas duvidosas. Mas onde está Deus quando tudo é injusto? O silêncio significa que Ele está ausente? Leiamos Gênesis capítulo 39, versos 21 e 23. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus estava com José, mas o relacionamento era recíproco. José também obedecia ao seu Deus. Em vez de ficar amargo e irado, ele serviu a Deus acima de tudo mais. Como resultado, ele prosperou no que poderia ter sido a pior das posições, no pior dos lugares. Como vemos, Deus tinha o primeiro lugar na vida de José. Ele era o foco da sua vida. A lente da vontade de Deus ficou entre José e as suas circunstâncias, capacitando-o a ver Deus nelas e permitindo que Deus o usasse no meio delas. As experiências de José até agora foram, em grande parte, sombrias. Ele pode ter sido o filho favorito, mas sua vida foi cheia de decepções, maus tratos e rejeição, de medo e falsas acusações, de escravidão e abandono. Mesmo tendo interpretado sonhos do padeiro e copeiro-chefe, e tudo ter acontecido exatamente como ele havia dito, José ficou esquecido por mais 2 anos, num longo e monótono processo de moagem. Depois daqueles 2 anos completos, José experimentou um ponto crítico em sua vida. Um dia que parecia exatamente igual aos outros, exceto por uma pequena coisa que ele não sabia. Na noite anterior, Faraó tivera um sonho ruim. E nós podemos ler isto em Gênesis capítulo 41, versos 1 a 4. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Em breve adormeceu de novo e seu sonho continuou. Dessa vez ele viu uma haste da qual saíam 7 espigas cheias e boas. Mas depois 7 espigas mirradas, crestadas pelo vento oriental, brotaram e devoraram as 7 espigas boas. Quando o faraó acordou, lembrou-se de que fora do que havia sonhado e ficou perturbado. Gênesis capítulo 41, verso 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. De repente, uma luz acendeu na mente do copeiro-chefe de Faraó. E ele se lembrou de José e disse a Faraó como José havia interpretado o seu sonho e o sonho do padeiro-chefe, e tudo havia acontecido como José havia dito. Nisso, o Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. José nada sabia do que acontecia no palácio de Faraó. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Segundo as minhas fontes, disse Faraó, você é o homem que tem as respostas. Diga o significado do meu sonho e verá que vai valer a pena, José. Espere um momento, Faraó, respondeu José. Eu não tenho as respostas, mas sirvo a um Deus que tem as respostas. Você sabe por que José pôde mostrar humildade e falar abertamente a Faraó? Porque fora provado no fogo da aflição. Por todo o resto da vida de José, dos 30 anos aos 110 anos de idade, quando morreu,
Não ouvimos uma palavra de ressentimento proveniente do seu coração ou dos seus lábios. Nenhuma acusação contra os irmãos que o venderam como escravo. Nenhuma palavra de amargura contra a mulher de Potifar. Nenhuma palavra de censura ao copeiro-chefe que se esquecera dele. José achou-se finalmente numa posição em que podia vingar-se de todos eles, mas não o fez. Depois de ter ouvido o sonho, José disse: Deus vai contar-lhe, por meu intermédio, o que ele está prestes a fazer. Sou apenas um mensageiro. E passou então a interpretar o sonho de Faraó. E podemos ler em Gênesis 41, versos 37 e 38. O conselho foi favorável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este em quem há o Espírito de Deus? Ali, bem à sua frente, se achava José, que satisfazia todos os requisitos. O rei também sabia que José era o homem adequado para a tarefa. Deus havia planejado e pôs o plano em execução. Faraó disse a José: Desde que Deus lhe contou tudo isto, não há evidentemente ninguém com tanto discernimento ou tão sábio quanto você. Portanto, José, vou colocá-lo como administrador de tudo. A única pessoa a quem prestarás conta, única com mais autoridade, sou eu. Você é o segundo no comando. É agora o meu primeiro-ministro. Tirou então o anel e colocou na mão de José. Poucas horas antes, José não passava de um prisioneiro sujo, andrajoso e esquecido na masmorra. Agora suas roupas eram as da realeza, usava um colar de ouro no pescoço e no dedo o anel de Faraó. Fico imaginando o que se passava na cabeça de José. Creio que repetia seguidamente para si mesmo naquele momento: Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus lhe ensinara nos últimos 30 anos coisas que Ele também quer nos ensinar. Primeiro, durante o período de espera, confie em Deus sem entrar em pânico. Conte com Ele para lidar com os copeiros-chefes da sua vida, as pessoas que o esquecem, as que quebram as promessas. Seja fiel durante os períodos de espera da vida. Deus não o esquecerá, nem o abandonará. Segundo, quando a recompensa vem, agradeça a Deus sem orgulho. Só Deus pode fazê-lo suportar a circunstância e tirá-lo da masmorra. Só Deus pode recompensá-lo pela sua fidelidade. Se ele fez isso, seja grato, não orgulhoso, mas lembre-se com humildade que foi Deus que o colocou ali. Machucado e aniquilado pelos golpes da decepção e dos sonhos não realizados, ele descobriu que Deus jamais saíra do seu lado. Descobrimos muitas verdades ao examinarmos a vida e o caráter de José. Verdades sobre integridade, perdão, culpa, fé e certamente sobre graça. Mas 3 lições duradouras parecem envolver sua vida. Primeira, Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e nosso bem. Sim, tudo. Fragmento nenhum da vida é insignificante ou desperdiçado quando vivido sob o propósito do nosso Pai amoroso, o nosso Pai celestial. Segundo, José viveu completamente livre de amargura, apesar das adversidades pelas quais passou, apesar de cada golpe que sofreu, mesmo na velhice, não guardava ressentimento. Terceiro, quando José enfrentou a morte, estava em paz com o homem e com Deus. Há muito se reconciliara com seus irmãos, e uma vez que era uma paz fundada na misericórdia de Deus, ela ainda perdurava. Tudo isso era verdade, porque ele fora reto com Deus, não como uma figura distante, mas como seu Senhor e Mestre. A história dos maus tratos, da decepção e do abandono de José ecoa em todos nós. Mulheres sem maridos, maridos sem mulher,
crianças sem pais, pais sem filhos, homens e mulheres sem emprego, prisioneiros fechados em celas, perseguidos por crimes que cometeram ou não cometeram, atormentados pela solidão e pelo abandono. Os tratamentos injustos, os maus tratos surgem de muitas formas, mas a maioria se enquadra em 4 categorias. Primeira, o tratamento não merecido da família. Segundo, a restrição inesperada das circunstâncias. Terceira, a acusação injusta. E quarta, o abandono injusto. Se você está sendo vítima de maus tratos em qualquer uma dessas categorias, lembre-se de que Deus não o abandonou. Ele não o esqueceu. Ele compreende a dor provocada pelo mal que Ele misteriosamente permite a fim de o levar a uma caminhada terna, sensível, junto com Ele. Deus é bom. Jesus Cristo é real. Não importa quais sejam as suas presentes circunstâncias. Minha oração é que Ele faça por você o que fez por José. Que Ele lhe conceda a graça para perseverar. Eu convido você a orar comigo e pedir a bênção e a presença de Deus na nossa vida. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e compreendermos, Senhor, a experiência de José. Ajuda-nos a permanecer ao Teu lado em todos os momentos e nunca desistir de Te seguir e Te amar e saber que o Senhor tem bênçãos reservadas para cada um de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos vocês no programa de hoje. Nos vemos na próxima semana. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus.